O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, quando nós olhamos para a história da salvação, de maneira especial o Antigo Testamento, e mais especial ainda o povo de Israel, muitos podem pensar que Israel fora escravo apenas no Egito, onde tiveram muitas dificuldades, passaram a necessidade, eram forçados a trabalhos exaltantes e também muitos perderam a vida ali
por conta das condições que eles viviam. E nós bem sabemos que Moisés libertou o povo ali e os levou para a terra, onde ali eles se firmaram como povo de Deus e construíram a sua história. Mas só que não foi apenas no Egito que Israel infelizmente sofreu. Por quê? Quando a Babilônia era governada por Nabucodonosor, ele infelizmente invadiu Israel e destruiu várias coisas, dizimou ali muitas coisas. E aí o que aconteceu? Ele pegou uma parcela do povo de Israel e levou para a Babilônia. E essa parcela que foi para a Babilônia não podia voltar. E aí aqueles que estavam na Babilônia também é considerado que eles eram escravos, eram forçados a trabalhos ali, tinham que fazer o que o imperador e os seus oficiais mandavam. Alguns dizem mesmo assim que não era tão pesado quanto o Egito, mas também teve esse acontecimento. E esse tempo que essa parcela de Israel viveu ali na Babilônia é chamada biblicamente e dentro da teologia como o exílio da Babilônia, porque eles não podiam voltar. E dentro do exílio também eles puderam aprender e ver o porquê que chegaram a esse ponto, entender que determinadas alianças, até mesmo políticas que Israel fez, não era para ter sido feita, enfim, e também aqueles que viveram no exílio, os que foram e a sua descendência, porque o exílio durou mais ou menos 70 anos, puderam voltar o coração a Deus, e ali puderam voltar à aliança de ouvir e obedecer e meditar na palavra de Deus, especialmente porque aqueles que viveram no exílio, saíram da terra, é como se perdessem as suas raízes, fosse até mesmo a ideia de que foram afastados de Deus porque não estavam mais na terra. E por que eu digo isso? A primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Isaías, quer narrar um pouco esse retorno. Não necessariamente aqueles que foram para o exílio, porque 70 anos, muitos morreram e quem estavam ali eram os seus descendentes. E aí, quando o império da Babilônia caiu por conta de Ciro, o rei da Pérsia, então Ciro permitiu que eles voltassem para Israel e ali então voltassem às suas origens. E isso também é um ensinamento muito importante para nós. Como eu disse, o povo até mesmo no exílio teve que voltar o seu coração para o início de tudo, da aliança. Ou em outras palavras, também voltar às suas origens para que pudessem ser fiéis a Deus novamente. E tem um ditado africano que diz mais ou menos o seguinte: se na trajetória da sua vida você se perder pelo caminho, tomar caminhos que não deveria ter tomado, então o que você deve fazer? Você deve voltar ao início, voltar todo o caminho, entender novamente o porquê que você se colocou naquela trajetória e começar o caminho novamente. E isso é um ensinamento também para nós. De uma maneira mais espiritualizada, por assim dizer, vamos entender esse voltar ao caminho como o nosso primeiro amor. Em que sentido isso? O primeiro amor que é aquela experiência com Deus que fez com que a gente mudasse de vida, mudasse de comportamento,
e buscasse de fato uma conversão sincera. Essa experiência de Deus que nós chamamos de primeiro amor, que também fez com que cada um de nós se colocasse a serviço, quisesse cooperar na construção do reino de Deus. E aí cada um vai entender a vivência desse primeiro amor como uma missão. Seja a nossa vocação primeira, a santidade, e a missão particular de cada um. E aí nós nos colocamos no caminho onde o fim desse caminho deve ser o céu. É essa a ideia. E aí digamos que pelo pecado, pelas más escolhas, enfim, a gente se desvirtue do caminho. E aí nós precisamos ter a humildade de dizer: não, errei, fui por onde não devia, então a gente precisa voltar à origem, voltar a essa experiência desse primeiro amor que nos fez mudar de vida, que nos fez querer estar próximos de Deus, e aí se colocar novamente a caminho. E não é vergonha nenhuma dizer que errou, que falhou e que precisa voltar para poder se colocar no caminho. Seria vergonha pela prepotência de dizer não, sozinho eu consigo, ou prepotência de dizer não estou errado, não tomei caminho errado e vou insistir indo por aqui. Cuidado, porque em vez de buscar o céu, a pessoa pode estar trilhando um outro caminho, onde pode viver a eternidade afastada de Deus. E ainda na primeira leitura é dito sobre a mão do Senhor. E a expressão mão do Senhor aqui é para poder mostrar a confiança, que aqueles que voltaram do exílio, também nós, a confiança de que seremos consolados por Deus, a confiança de que Deus está ao nosso lado, a confiança de que Deus caminha junto de nós, e que aquele que confia em Deus vai entender cada vez mais. Eu sei que eu sempre falo isso, mas é para que a gente entenda de que Deus sempre terá o melhor, a confiança de que a mão do Senhor está sobre nós e que Deus sempre terá o melhor para nós. Melhor do que qualquer projeto, melhor do que qualquer expectativa, melhor do que qualquer sonho. Que nós precisamos aprender a confiar em Deus e nos surpreender quando nos permitimos, porque Ele sempre terá o melhor. Continuando essa reflexão, nós temos o Evangelho da celebração do dia de hoje. E aí no Evangelho de hoje, nós vamos entender o seguinte: temos os 72 discípulos, e esses 72 são enviados de 2 a 2 para ir aos povoados e às casas. A primeira coisa importante que é dita é que eles foram enviados para o local onde Jesus devia ir. O que isso significa? Que esses 72, aonde eles estiverem, é como se o próprio Cristo estivesse ali. É como se o próprio Deus encarnado estivesse ali junto dele. Então eles são presença de Deus, presença do Cristo, nos povoados, nas casas aonde eles se encontrarem. E nós também precisamos entender que nós, batizados, deveríamos também ser presença de Jesus, presença do Cristo aonde a gente se encontrar. E se não somos, estamos no caminho errado, estamos até mesmo com as motivações erradas e precisamos nos corrigir para que a gente volte para o caminho certo e que sejamos essa presença do Cristo aonde a gente se encontrar. E além de ser essa presença de Jesus, enviar 2 a 2 também tem um outro significado para nós, que é que nós não caminhamos sozinhos, ou que nós não estamos sozinhos na missão. Nós vivemos em comunidade, somos filhos e filhas do mesmo Deus,
e o nosso semelhante também deve ser aquele que vai nos ajudar na nossa caminhada, como também nós devemos ajudar os nossos semelhantes na caminhada deles. Como cristãos, ninguém faz nada sozinho, e isso também precisa ficar claro. E quando eu vejo a pessoa falando simplesmente porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu, infelizmente a pessoa não está preocupada em fazer a vontade de Deus e muito menos ser presença do Cristo. A pessoa simplesmente está preocupada em aparecer, que ela receba ali toda a glória e receba todos os aplausos simplesmente por conta do seu ego. E não adianta dizer que isso não acontece ou está distante de nós, porque infelizmente é mentira. Então nós precisamos entender essa questão de viver em comunidade, de entender que o semelhante também é para nos ajudar e que nós também devemos ajudar o nosso semelhante, exorcizando do coração qualquer sentimento ou vontade individualista da nossa parte. Ah, mas se o outro não faz a parte dele, problema dele. A nossa consciência tem que estar tranquila diante de Deus, de que pelo menos a nossa parte nós estamos fazendo. E ainda nós temos a oração vocacional que nós utilizamos, que é pedir que a messe é grande, poucos são os operários, e pedir ao dono da messe que envie operários para a colheita. A primeira coisa interessante aqui, enviar operários para a colheita. Então, o que isso significa? A semente que é plantada, a semente de Deus, as virtudes, enfim, são plantadas pelo dono da vinha. Quem é o dono da vinha? É Jesus, é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é Ele que planta a semente no nosso coração. E aí os operários da messe é para poder ajudar que essa semente germine, desça os frutos e que seja colhido os frutos. Porque tem hora, como eu dizia anteriormente, eu vejo as pessoas com uma certa prepotência, não, porque eu fiz isso, ou eu plantei a semente, eu que ajudei aquela pessoa, enfim, não. Nós fazemos isso em nome de Deus, e Deus se utiliza de nós para poder chegar nas pessoas. Quem planta semente no coração é o próprio Deus, e nós que ajudamos na colheita. E também tem hora que assim, a questão da messe é grande, poucos são os operários, não é bem assim, gente. Por que eu falo isso? É que infelizmente nós vemos na vida de comunidade, nos nossos trabalhos, pessoas que não dão oportunidade aos outros, simplesmente, desculpe a expressão, pela maldita inveja, de achar que a pessoa vai ocupar o seu lugar ou que a pessoa vai fazer um trabalho melhor do que o seu, que faça o melhor trabalho do que o seu, do que o nosso, mas a pessoa está aqui para poder ser acolhida, para que possa também ajudar na construção do reino de Deus. Nós não podemos impedir isso. E aí, quando se impede as pessoas de somarem conosco, aí vem a murmuração. Mas me desculpe, é uma falsa murmuração, uma falsa reclamação, porque na verdade a pessoa não queria que alguém estivesse ali ou que acolher os mais novos. Eu falo isso, por exemplo, tem hora que eu vejo na vida de paróquia, e isso em todas praticamente por onde eu passei, de que os jovens não querem nada com nada, os jovens não querem assumir responsabilidade, e aí começa a reclamação. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que os jovens não querem assumir responsabilidade? E de novo eu digo, ou nós que não damos a oportunidade. Ou damos a oportunidade, damos o trabalho, mas daí as pessoas ficam que nem urubu na carniça, fica que nem o urubu em cima, e aí ninguém consegue trabalhar desse jeito. Confia o trabalho, deixa fazer. Padre, mas se errar, errou,
aí a gente vai chamar e dizer: olha, não é bem assim, tentem ir por esse caminho, mas a gente precisa dar oportunidade, como deram para nós. E aí uma vez, um tempo atrás, anos atrás isso, conversando com uma pessoa que coordenava uma comunidade, eu falava assim: e vocês, que era mais de um ali, e vocês, na idade deles, 15, 16, 18 até 20 anos mais ou menos, o que vocês estavam fazendo? Vocês tinham responsabilidade também? Vocês faziam tudo certo? Aí, mais de um disse assim para mim: ah não, padre, a gente não fazia não, porque nem na igreja eu ia, nem na missa participava direito, muito menos trabalhar na comunidade. Então, você não fez isso quando era mais novo, você não quis estar na vida de comunidade, e aí fica implicando com o outro, fica implicando com os mais novos que chegam. E eu volto a falar por conta de inveja, dizer assim: eu lá atrás não queria a responsabilidade, então esses mais novos hoje também não querem. Isso é julgamento, gente. Isso é julgamento da nossa parte, e nós não podemos permitir esse tipo de situação no nosso meio. E aí entender que cada um trilha o seu caminho. Não é só porque lá atrás você não teve responsabilidade que os outros também não terão, ou que os mais novos também não terão. Não é assim que as coisas funcionam. E como eu disse, confie o serviço. Se errar, chama e fala: olha, não foi bem assim, vamos tentar ir por esse caminho e pronto. Mas não ficar com essa rivalidade e rixa que infelizmente acaba acontecendo no nosso meio. Uma outra coisa também que é dito aqui é sobre a questão, duas vezes Jesus fala que o reino de Deus está próximo de vós. E aqui nesse evangelho nós começamos o anúncio do reino de Deus. E o anúncio do reino de Deus é um dos pilares de toda a pregação e também motivo da encarnação de Jesus Cristo. E dizer que nós participamos do reino de Deus. Mas reino de Deus, gente, não é aquele que nós vamos, se Deus assim permitir, que a gente merecer após a nossa morte no céu. Não. O reino, então, mais do que dizer o reino de Deus está próximo, o correto a dizer hoje em dia o reino de Deus já acontece no nosso meio. Nós batizados já formamos o reinado de Deus aqui nessa terra. E como que nós vivemos o reinado? Agindo com compaixão, misericórdia, perdoando, vivendo as virtudes, ofertando o nosso trabalho, ajudando na santificação do nosso semelhante, a participação nos sacramentos. Tudo isso já é o reinado de Deus que acontece no nosso meio. E aí é colocar a mão na consciência e ver se de fato nós estamos colaborando com esse reinado. E quando eu falo do reinado, é Deus que vem à frente e não a pessoa. É Deus que deve ser reconhecido e não a pessoa. Porque se isso acontecer, como eu dizia no começo da reflexão, é mais uma prepotência e um individualismo da pessoa do que a preocupação de fato de fazer a vontade de Deus, de acolher a vontade de Deus. E nós que formamos o reinado de Deus, Jesus também foi categórico aqui no Evangelho: passaremos por cobras e serpentes e nenhum mal fará, e nenhum mal vai acontecer contra nós. Jesus usa o trecho do Salmo 91 nessa passagem. E aqui também tem um ensinamento muito importante. Qual é? Há um tempo atrás, isso já aconteceu mais de uma vez inclusive, vem a pessoa para poder conversar e dizer assim: padre, estou preocupado, mas o que aconteceu? Eu acho que fizeram macumba contra mim.
Eu acho que fizeram um trabalho contra mim. Eu falei, e? Daí como assim, padre? Eu falei, olha, você não comunga todo domingo? Não vem na missa todo domingo? Como você não reza durante a semana? Rezo. Não medita a palavra de Deus? Medito. Não se esforça em ser uma pessoa boa? Me esforço. Então, que medo que você está tendo? Para que ter esse medo? É confiar de que Deus está com você. Você comunga o próprio Deus. Então, qual que é essa preocupação? Mesmo se a macumba fosse o seu nome amarrado à boca de um sapo, mesmo que fosse isso, ou qualquer outra, se você comunga estar junto de Deus, qual é o medo? É a nossa confiança que tem que falar em primeiro lugar. E se por um acaso algo ruim acontece com a gente porque fizeram macumba ou algo assim, foi porque a gente permitiu, por conta do medo e da falta de confiança em Deus. Aí a gente permite que esse tipo de situação possa ter alguma influência sobre nós. Mas para quem confia e entende que está ao lado de Deus, nenhum mal, seja ele qual for, vai nos atormentar dessa maneira. E a carta aos Gálatas encerra essa nossa reflexão. E por quê? É só o comecinho, quando Paulo diz que nós devemos nos gloriar pela cruz de nosso Senhor. E ainda é dito que para Paulo o mundo foi crucificado, e para o mundo Paulo foi crucificado. Vamos substituir essa palavra crucificado por morte. Então, para o mundo Paulo está morto, e para Paulo o mundo está morto, porque é como se um ali anulasse o outro, porque é como se um não estivesse em consonância com o outro. E mundo aqui, gente, é a realidade que a gente vive, a sociedade que nós vivemos, as atitudes que tentam ser impostas a nós. Porque tem uma diferença dessa ideia de mundo como criação. Criação de Deus, que Deus criou o mundo e criou as coisas. Que o mundo, nesse sentido, criado por Deus, nós temos que nos responsabilizar e que nós também devemos cuidar. Porque se não cuidamos do mundo no sentido de criação, estamos cometendo pecado mortal. Mas quando nós falamos do mundo como sociedade e atitudes que tentam ser impostas a nós, se a nossa postura de coerência e de vivência do Evangelho e entender que os valores do reino são inegociáveis para nós e que nós não vamos abrir mão, então para o mundo estamos mortos sim, como um mundo que tenta passar coisas ruins como algo bom, que tenta justificar o pecado até mesmo como justiça, então nós não compactuamos e daí também o mundo está morto para nós. Então que a nossa consciência e também nessa Santíssima Eucaristia possa estar realmente nos apontando de que estamos pelo menos nos esforçando em fazer a vontade de Deus, que estamos de alguma forma colaborando na construção do seu reinado e que na trajetória da nossa vida aqui nessa terra estamos buscando de fato a eternidade junto de Deus. Então que Deus realmente nos ajude e que nós possamos nos permitir ser ajudados por Ele e também ajudar na santificação do nosso semelhante, como o nosso semelhante também ajuda na nossa santificação. Num instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja